estudantes, sou a professora Carla Simonetti, do curso técnico de Design de Interiores. Hoje vamos abordar a competência 2 da disciplina de Ergonomia, que é entender aplicações da antropometria às cargas e custos humanos do trabalho. Primeiro, vamos entender qual é a definição da antropometria. A antropometria é a ciência que estuda as medidas e dimensões das diversas partes do corpo humano, tanto parado ou em movimento. E a ergonomia faz uso dessas medidas para determinar soluções que tragam mais conforto ao usuário no seu dia a dia. Como podemos ver na imagem, é um funcionário numa estação de trabalho e ela está sentada, numa cadeira ergonômica, proporcional à sua estatura, às suas dimensões, e isso traz mais conforto, no seu dia a dia de trabalho. E qual a relação da antropometria com a ergonomia? Essas medidas antropométricas utilizadas na ergonomia servem de parâmetros para diversas indústrias. Indústrias essas que podem ser a de móveis, de utensílios e também são usadas no dimensionamento de ambientes, nas estações de trabalho e nos espaços residenciais. Então, com essas medidas, a ergonomia faz uso desses instrumentos, dessas informações, para que a gente possa entender melhor as melhores circulações, medidas de circulação dentro de uma residência, circulação de uma sala, de um quarto, de um banheiro, essas dimensões para a gente poder projetar, dimensionando da melhor forma os ambientes, como também na indústria de móveis, a altura do mobiliário, as larguras, então sempre proporcional ao seu usuário. Qual é a relação entre a ergonomia, acessibilidade e o design universal? A ergonomia, por definição, ela visa o conforto e possibilita a aplicação da acessibilidade nos ambientes e o uso dos princípios do design universal, que permite desenvolver um projeto inclusivo. Como a gente vê na imagem, é um ambiente projetado para um cadeirante, então seria muito interessante que toda vez que a gente fosse projetar como design de interiores, que a gente pensasse como um todo, em todas as pessoas, independente de sua idade, sendo uma criança ou um idoso, de sua estatura, das suas dimensões, das suas possibilidades momentâneas ou permanentes, alguma dificuldade, como um cadeirante ou uma gestante, que tem um período específico em que ela vai estar com peso a mais. Então, essa relação entre a ergonomia, a acessibilidade e o design universal se dá por esses princípios, de buscar mais conforto e a possibilidade de a gente aplicar todos esses conceitos, como a gente vai ver, todos esses princípios, para um projeto inclusivo. Mas o que é o design universal? O conceito do design universal, ele se desenvolveu entre os profissionais de arquitetura na Universidade de Carolina do Norte, nos Estados Unidos, com o objetivo de definir um projeto de produtos e ambientes para ser usados por todos sem necessidade de adaptação. Então, o objetivo principal é que qualquer pessoa, sem distinção, usasse aquele ambiente, sem ter que ter uma adaptação, sem ter que ter uma ajuda, e que as pessoas pudessem usar de forma autônoma, que elas conseguissem circular dentro, tanto numa estação de trabalho ou na sua residência, sem precisar de auxílio de outra pessoa, que ela tenha essa autonomia. E o princípio de igualdade, que todos, independente da sua condição física, fossem considerados iguais. Então, a ideia do desenho universal é evitar que se produzam ambientes voltados apenas para pessoas deficientes. Então, mas sim construir ambientes para qualquer pessoa, qualquer fase da vida, ela possa usar esses espaços e objetos com segurança e autonomia. Então, como eu falei para vocês, desde uma criança a um idoso, ele possa se deslocar nesse ambiente sem ter aquela preocupação de uma adaptação, a questão de mobiliário, questão de revestimento de piso, questão de espaço. Então, tudo isso é feito estudo através da ergonomia, baseado nesse princípio do desenho universal. Mas aí, qual a diferença quando a gente fala em igualdade entre integração e inclusão nos projetos? Quando a gente fala que o projeto está integrando as pessoas,
é, no caso, inserir as pessoas de forma parcial. As pessoas com deficiência têm que se adaptar ao ambiente. Então, ela está integrada naquele espaço, mas ela tem ainda uma separação das outras pessoas, né? E a inclusão não, é a inserção das pessoas de forma total, sem diferença. Elas não se sentem excluídas, né, naquele ambiente. Então, para dar um exemplo, muitas vezes a gente chega numa área pública, a gente tem o banheiro para o deficiente, né, e o banheiro para as pessoas que não têm nenhuma deficiência, um cadeirante. Então, imagine a gente poder construir um espaço público, um banheiro público, e que todos os banheiros fossem iguais, né? Que a gente não tivesse essa distinção. Então, isso era o processo de inclusão, né? A pessoa se sentir realmente dentro desse processo, né? Incluída sem nenhuma diferença, sem nenhuma distinção. A integração não, você faz um banheiro específico para o cadeirante, mas ele se sente, né, diferente, porque ali aquelas condições é específica para ele, né? E na inclusão não, seria igual para todos que utilizam da mesma forma. Então, quando a gente vê no desenho universal um projeto que atende a qualquer tipo de público, esse projeto é considerado um projeto inclusivo, né? Então, independente de idade, né, de condição física, quando ele atende a esse público diverso, ele é um projeto inclusivo. Que isso, na realidade, é o que a gente está galgando, né? A gente, como design de interiores, pensando nessa questão social, né? O ideal seria isso, né? Um projeto inclusivo. O desenho universal, ele tem por objetivo ser igualitário, flexível de uso simples e intuitivo e clareza das informações. Então, na imagem que a gente está vendo agora, as duas situações. O conceito acessível é você dar a condição, no exemplo, né, de uma pessoa na cadeira de rodas poder estar utilizando o telefone, e uma pessoa que não está utilizando a cadeira de rodas também está utilizando, mas com altura diferente, né? Então, assim, ela está sendo integrada àquele ambiente, mas ela não está sendo inclusivo. O conceito inclusivo e o conceito universal é você criar um design que atenda a todo o público e ele não se sinta excluído, né? Ele não se sinta diferente. Então, ele consegue estar utilizando o telefone da mesma forma se você trabalha um design único, né? Mas que atenda a diversos públicos. Então, esse é o objetivo do design universal, né? A ideia da igualdade, da flexibilidade, né? Desse uso simples e intuitivo, né? E a clareza da informação. Então, quando a gente fala no design uso flexível, significa um design que atenda às pessoas com diferentes habilidades. Então, o que a gente vai ver nessa imagem agora, né? É o princípio 2 do design universal, o uso flexível. É o exemplo de uma tesoura que a gente pode utilizar por qualquer pessoa, seja ela destra ou canhota. Então, o design dela permite que as pessoas, independente, né, de ter essa habilidade, ela consiga estar utilizando sem ter um produto diferenciado. É o mesmo produto para as pessoas que têm diversas habilidades. No Brasil, a norma de acessibilidade é a NBR 9050, que foi atualizada agora, recentemente, em 2020. Então, ela tem como objetivo principal tornar os espaços mais acessíveis e inclusivos, eliminando barreiras para que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam ter mais conforto e segurança. Então, quando você, designer, vai fazer um projeto, né, pensando nesse conceito mais ergonômico, mais acessível e mais inclusivo, a gente tem que sempre consultar a nossa norma brasileira, né, que é através da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a gente vai buscar na NBR 9050 as diretrizes, né, as informações necessárias para a gente poder fazer esse projeto muito mais inclusivo. Então, a norma, ela estabelece que o projeto de ambientes seja indicado para as pessoas com necessidades especiais, com a sigla PNE. Então, quando você vê num projeto, no projeto de interior, que tem essa sigla, né, PNE, significa pessoas com necessidades especiais. E que a área de transferência, no caso de um cadeirante, seja com a medida de 80 por 1,20 metros, o que permite o espaço para manobras. Então,
É sempre interessante quando a gente está fazendo um projeto, pensando na acessibilidade, seja ele dentro de uma residência ou no uso corporativo, e nesse caso que a gente vai falar aqui de um banheiro, né, que a área que a gente chama de transferência tenha essa informação desse retângulo com essa medida, que é de 80 por 1,20, que inclui o cadeirante, né, e esse espaço que é como se ele estivesse ocupando, né, essa área dentro do ambiente. Então a gente tem que respeitar no projeto e sempre deixar medidas maiores para que esse espaço de 80 por 1,20 se encaixe, né, no projeto e ele consiga aí fazer manobras no banheiro, fazer manobras no quarto, numa sala, né, e ele conseguir se deslocar da melhor forma. Então, um outro item que é super importante na acessibilidade e que também consta na norma 9050 é o uso do piso tátil, como vocês veem na imagem aí. Então, o piso tátil, ele tem as diretrizes dele também estabelecidas em norma, como as dimensões, os modelos, né, que a gente vai ver mais à frente. O piso tátil ele é classificado como piso tátil de alerta ou direcional. O de alerta tem um relevo de círculos, né, como a gente está vendo aí a imagem vermelha, e o direcional tem um relevo em réguas, que é o que está na cor amarela. Então, a gente tem essas duas opções do piso tátil, um que é de alerta e um direcional. O piso tátil ele tem a função de orientar as pessoas com deficiência visual a se locomover de maneira independente, sendo de alerta instalado onde houver algum obstáculo e o direcional instalado no sentido do fluxo. Então, geralmente eles são instalados onde termina uma escada, onde inicia uma rampa, né? Onde tem algum elevador. Então, ele vai colocando, você coloca, né, no chão fixado e aí o alerta vai sinalizar que ali vai chegar um obstáculo, uma saída de um veículo, né? E o direcional, para quem está usando, né, uma bengala, tem essa deficiência visual, ele vai se orientando, né, o sentido, induzindo o sentido que a pessoa tem que seguir. Então, uma situação do uso do piso tátil de alerta é o início e término de escadas e rampas. Então, geralmente no projeto vocês vão estar sinalizando, né, um projeto acessível, essa colocação do piso, né, tanto no início da escada como no térreo, como também nas rampas e acessos a elevadores. O piso tátil de alerta tem a característica de ser preenchido com círculos, também conhecido como piso bolinha, como a gente está vendo agora na imagem, e tem medidas que variam de 20 centímetros até 40, sendo muito usual o de 25 por 25, né? Mas a gente tem várias dimensões dependendo do fabricante, mas as características dele são sempre a mesma e todas essas medidas a gente vai encontrar na norma 9050, né? Estabelecendo as características, altura, espessura, e aí você tem como colocar no seu projeto. Aqui, gente, é importante a gente falar, né, e concluir sobre a questão dessa acessibilidade, com a importância da aplicabilidade tanto dos princípios da ergonomia na busca de qualidade e conforto nos projetos, da acessibilidade e do design universal na busca de projetos mais igualitários, sem barreiras e mais inclusivos. Então, nessa imagem a gente consegue, né, ver a integração de uma pessoa na cadeira de roda numa sala de jantar e que esse seria o objetivo, né, que as pessoas se sentissem mais confortáveis, né, nos ambientes que ela circulasse, independente da sua condição física, né, seja magra ou mais forte, altas ou baixas, né, que a gente consiga fazer um projeto que se adapte, né, a essas condições físicas. E para isso é necessário tanto o estudo da antropometria, né, o estudo da ergonomia, a questão da acessibilidade e do desenho universal. Então, a gente conclui, né, sobre esse assunto nessa videoaula. Na próxima videoaula, a gente terá o tema que é compreender a aplicação das metodologias e métodos ergonômicos para o projeto e a avaliação dos ambientes construídos. Então, tudo que a gente falou, né, tanto na primeira competência como na segunda, na terceira a gente vai falar sobre essa avaliação, né, depois que a gente faz um projeto ou tem um projeto já pronto, como é que a gente pode avaliar se ele está corretamente ergonomicamente.
Então, para vocês eu desejo bons estudos e até a próxima videoaula.